Buenas tardes. Nuestro grupo va a empezar a presentar sobre el tema sobre infecciones del sistema nervioso central. Primero vamos a empezar sobre qué es una infección del sistema nervioso central. Es definida como la presencia y la multiplicación de cualquier microorganismo, sea una bacteria, un virus, un parásito, un protozoo, que vai afetar alguma parte do sistema nervioso central, que pode ser o cérebro, as meninges, a médula espinhal, e que vai causar dano ao hospedeiro. As infecções, elas têm relações entre si por os distintos elementos do sistema nervioso central. Temos três meninges que compõem estas três capas. A primeira, que é a mais externa, é a dura madre. La intermédia é a aracnoides e a mais interna é a pia madre. Estas meninges são umas membranas de tecido conectivo que recobrem todo o sistema nervioso central. Cumprem a função de defesa para esse encéfalo. E também temos que entre a aracnoides e a pia madre há um espaço que se chama espaço subaracnoideo, que contém líquido cefalorraquídeo. Acá temos algumas características de cada meninge. A dura madre é a mais externa e é a que está pegada com o crânio. É a mais dura e grossa. A aracnoides é a membrana intermédia. Ela vai estar por debaixo da dura madre, por cima da pia madre. E a pia madre é a mais profunda e está pegada sobre o tecido nervioso. E é a mais delgada e vascularizada. Meningitis aguda bacteriana. Es la inflamação de las meninges blandas, aracnoides e pia madre. La meningite aguda representa uma emergência médica que requer rapidez no diagnóstico e tratamento, pois sua evolução pode ser fatal em umas horas. La etiologia responsável de 80% das meningites bacterianas com Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae. A respeito do quadro clínico, consiste em uma combinação de cefaleia com náuseas e vômitos, febre, meningismo e alteração de estado mental. Los vômitos bruscos, em ecopetaz. La tríada clássica é fiebre, rigidez de nuca e alteração de estado mental. 95% de los pacientes têm ao menos dois de los sintomas seguintes, que é a fiebre, a cefaleia, a rigidez de nuca ou alteração do estado mental. E em la exploração, o paciente pode apresentar como expressão de meningismo espiral o signo de Kerlin, que é a extensão da rodilha quando o muslo está flexionado sobre o abdômen, desencadena dolor. E o de Brusinski, a flexão do coelho com o paciente em decúbito supino provoca uma flexão antiálgica das cadeiras e das rodilhas. Para o diagnóstico, temos a prueba diagnóstica relevante, que é a análise de LCR, o líquido cefalorraquídeo, mediante uma punção lombar. Antes da punção lombar, a antibiótico terapia se deve extrair motivos, que são positivos em caso de 20 a 70% dos casos e poderiam identificar o germe causal. A punção lombar está contraindicada em presença de uma lesão intracerebral, por a possibilidade de herniação cerebral. Isto se recomenda a ser uma tomografia computarizada cranial antes da punção lombar em pacientes com crises epiléticas de início recente. Outra prova diagnóstica é a proteína C reativa, que se dará positivo.
e uma leucocitose no sangue, 10.000 a 40.000 por milímetros cúbicos. Análise do líquido cefalorraquídeo. O líquido cefalorraquídeo, ele tem uma salida elevada, maior que 180 milímetros de água, e apresenta colônia purulento na maioria dos pacientes, tendo a concentração de neutrófilos entre 2.000 a 10.000 milímetros cúbicos, presença de linfocitos entre 100 e 1.000 células por milímetros cúbicos. Glucorraquia barra vai ser menos que 40% de glicemia plasmática simultânea e menor que 120 miligramas por decilitro. E aumento das proteínas maior que 50 miligramas de decilitros. Para que se hace a punção lumbar? Quando se suspeita de meningite, o paciente vai apresentar cefaleia, febre, alteração mental e meningismo. A punção lombar se hace entre a terceira e quarta vértebra lombar, onde se extrai o líquido cefalorraquídeo. Tratamiento. El tratamiento preventivo se hace farmacológicamente con la rifampicina a una dosis de 10 miligramos por kilogramo peso cada 12 horas por 2 días. Eso en el caso del meningococo. En el caso de Haemophilus influenzae en niños se hace una dosis de 20 miligramos kilogramo peso día por 4 días. Y en el adulto a un máximo de 600 miligramos en cada administración. Las medidas generales. Los pacientes con meningitis pueden desarrollar complicaciones séptica o grave con coagulopatía y estado de shock, por lo que se ha de considerar su ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Vigilar la administración del líquido, control de la fiebre y convulsiones. El tratamiento con antibióticos, en la parte superior vemos un cuadro con los agentes y los antibióticos de elección. El meningococo se puede tratar con la penicilina G benzatínica o ampicilina, o con una cefalosporina de tercera generación. El neumococo se la puede tratar con vancomicina más una cefalosporina de tercera generación. La listeria monocitógene se la puede tratar con ampicilina, penicilina, asociada con gentamicina o trimetoprim sulfametoxazol. La Streptococcus agalactiae se la trata con ampicilina, penicilina más una gentamicina. La Escherichia coli con una cefalosporina de tercera generación. La Haemophilus influenzae B con ampicilina. El Staphylococcus aureus o epidermidis se la trata con una vancomicina y se la puede asociar o no con rifampicina. Y tenemos de una manera más específica en la parte inferior el meningococo con una cefotaxima de 8 gramos diarios endovenosos por 2 semanas. El meningococo a una dosis inferior de 300 miligramos kilogramo peso día. Influenza, Haemophilus influenzae con cefotaxima 200 miligramos kilogramo peso día, o también con ceftriaxona 100 miligramos kilogramo peso día. Streptococos del grupo A son sensibles a la penicilina. Los gram negativos se los puede tratar con cefotaxima o ceftriaxona. El tratamiento del antibiótico, en resumen, se lo puede tratar con
de primera elección con cefalosporinas de tercera generación. El tratamiento con glucocorticoides. La dexametasona es el corticoide de elección de acción prolongada, disminuye la mortalidad y mejora el pronóstico de los pacientes adultos con meningitis bacteriana aguda, particularmente en pacientes graves con meningitis neumocócica. Se recomienda una dosis de 10 miligramos antes de la primera dosis de antibiótico o juntamente con ella, seguida de 10 miligramos cada 6 horas durante 4 días, en todos los casos de meningitis purulenta. Acho que Meningite tuberculosa. Esta meningite está causada principalmente por Mycobacterium tuberculosis, que em menor medida por outras micobactérias, e a ser a tuberculose ou não tuberculoses, que são as atípicas. As manifestações clínicas da meningite tuberculosa vai ser se procede de um período prodromo de 2 a 4 semanas, durante o qual há sintomas inespecíficos como fadiga, mal-estar general, artromialgias e febre. Posteriormente, vai aparecer febre, cefaleia, vômitos, junto com algumas alterações de consciência e também de meningismos. Em uma quarta parte dos pacientes, existe parálise dos pares cranianos, que com mais frequência vai afetar o sexto par cranial, seguido dos pares craniales terceiro, el cuarto, el sétimo e el oitavo. O diagnóstico de uma meningite tuberculosa. Generalmente se valora o líquido cefalorraquídeo, que vai apresentar uma leucitose linfocitária de 200 células por microlitro. Um nível elevado de proteínas também, ao redor de 200 miligramas por decilitro, e uma glucorráquia descendida. Os níveis de adenosina examinados vão estar elevados. Hein, mostra a tela aí do notebook. Para que vai mostrar a existência de uma hidrocefalia, também pode mostrar lesões vasculares, tuberculomas. Você clicou naquela parte lá, Join Áudio? É mais sensível. Eu acho que Paz. O que é? O tratamento. Uma opção aceitada consiste em emplear 4 fármacos a diário: isoniazida, rifampicina, piracida e etambutol durante 2 meses, continuando com 2 fármacos, isoniazida e rifampicina, hasta completar 9 a 12 meses de tratamento. E na tabela vemos que se pode ser na fase por 3 meses de isoniazida de 300 mg, rifampicina de 600 mg, pirazinamida de 1.500 mg e etambutol por 3 meses. E depois se sigue por 9 meses isoniazida de 800 mg, rifampicina de 600 mg e pirazinamida de 1.500 mg. Meningite viralis ou abséptica. A meningite viralis são processos benignos, geralmente são autolimitados de 1 semana a 2 semanas. Ocorre em qualquer idade, pero se prevalece mais frequente nos niños. A diferença das encefalites, porque não se acompanha de disfunção cerebral e nem crises epiléticas.
curso com febre, cefaleia, vômitos, rigidez da nuca e combinações variáveis. A exploração física pode mostrar signos de meningismo. Os etovírus são os vírus mais frequentes, responsáveis de 85 a 95% dos casos, e no que se identifica a etiologia. Inclui os vírus Echo, os vírus de Coxic, letra A e B, e o vírus de polio. Diagnóstico. O diagnóstico se estabelece mediante a posição lombar, que mostra um líquido claro ou ligeiramente túrbio. Aumento das células pleocitócitas, que seria os leucócitos, de predomínio linfocitário, significa que há mais linfocitos. Cifras normais de glucorraquia, ou ligeiramente a diminuição e ação das proteínas. Aqui há uma tabla que hace a diferença entre a meningite bacteriana, meningite tuberculosa e a meningite viral. Os aspectos de líquido da meningite bacteriana são túrbios, e da meningite tuberculosa são clara e eupolino, tipo lechoso, e a meningite viral são clara. Por milímetros cúbicos seriam entre 2.000 a 500 ou mais de la bacteriana, e de la tuberculosa seria de 100 a 400, e de la viral seria de 100 a 700 ou menos de 100. Tipo de células. A meningite tuberculosa são polinucleares, e a meningite tuberculosa são linfocitos e viral linfocitos. A pressão, a meningite bacteriana é 4 vezes maior que a normal, a meningite tuberculosa é 3 vezes maior que a normal, e a da viral seria 2 vezes maior do que a normal. Proteína, na meningite bacteriana, ela é maior que 100 miligramas por porcentagem, igual que a tuberculosa, e lá da meningite viral seria menos de 100 miligramas ou normal. A glucosa, a meningite bacteriana e a meningite tuberculosa são menos de 40 miligramas por porcentagem, enquanto que a meningite viral é maior que 60 miligramas ou normal. O cloruro da meningite bacteriana e a meningite tuberculosa são menores de 750 miligramas por porcentagem, enquanto que a meningite viral é normal. E tratamento, a meningite vírica não requer tratamento específico. Unicamente, o tratamento se ocorre por acima da sintomologia, como a dor, a febre e outros sintomas associados. A evolução é favorável. A febre desaparece em uns dias e o paciente se recupera em 2 e 3 semanas. Mas, algumas vezes, as sucessões de resoluções são mais lentas e a febre é mais duradoura. Infecção do sistema nervoso central por hongos. Estão causadas por hongos amplamente disseminados. Por exemplo, Cryptococcus, que é do gênero Cryptococcus, ao qual tem uma variação chamada Cryptococcus neoformans, que é uma variante que pode causar meningoencefalite. Normalmente, este fungo ele é encontrado nas espécies de paloma, né? E os restringidos a determinadas regiões geográficas, que é o caso do histoplasmose. Essa histoplasmose, ela pode causar, normalmente, elas causam as meningites, né? E são mais frequentes em pacientes imunodeprimidos. A história prévia
de exposição e o estado imune são, portanto, fatores que se deve considerar. Alguns fungos causam com mais frequência meningites, que é o caso da criptococose, enquanto em outros tendem a causar abscessos cerebrais, que é o caso da aspergilose. Infecções parasitárias do sistema nervoso central, que são de dois tipos, a protozoárias e a causada por helmintos. A infecção por protozoos cursa com afectação frequente do sistema nervoso, bem em forma de encefalite difusa ou de lesões focais. Entre elas se encontra a toxoplasmose, né, que normalmente esta enfermidade se causa com alimento contaminado com éster de gato, a infecção por ameba, a malária e a trypanosomiase. E a outra situação é a infecção por helmintos, que é a cisticercose, que ela é transmitida pelo contato com essas humanas infectadas com tênia. Né? É a infecção por helmintos mais frequente do sistema nervoso central, provocada por o estágio larvário enquistado da Taenia solium, que é a solitária. Vale informar que essa enfermidade normalmente também é encontrada por alimentos contaminados com água, mãos sujas, são a fonte mais frequente dessa contaminação de cisticercose. Bem, encefalite. A encefalite, ela se refere a uma inflamação aguda do parênquima cerebral, associadas a sintomas de disfunção cerebral. Que sintomas? Como alteração do nível de consciência, sonolência, confusão, até um coma profundo. Também nós podemos ver na encefalite esses sintomas associados, que seria febre, cefaleia, convulsões, transtorno da linguagem, da conduta, entre outros. As encefalites, elas constituem um síndrome com numerosas etiologias, a maioria virais, que variam segundo sua localização geográfica e estação do ano, geralmente mais frequente em outono e início de inverno. A etiologia específica se identifica em 1/3 dos pacientes, sendo os principais agentes causais o vírus da herpes simples tipo 1, o vírus da varicela zoster e arbovírus. Dentro do arbovírus podemos citar dengue, chikungunya, entre outros. Com relação à classificação das encefalites, podemos classificar as encefalites em primária ou secundárias. Dentro das primárias, temos as encefalites do tipo multifocais e as difusas. As multifocais, as lesões predominam no tronco cerebral e nos núcleos grises da base, pero, às vezes, se estendem à la corteza e à substância branca. As difusas são lesões que se generalizam em todo o cérebro, adotam distintas variantes. Encefalite secundária são as consecutivas a reações de hipersensibilidade e se correspondem com os quadros de encefalite pós-vacunal, pós-infecciosa. E a lesão anatômica encefálica se limita à substância branca, substância gris e ambas substâncias. Panencefalite esclerosante subaguda, enfermidade de Van Bogaert. Está causado por o vírus do sarampo, que depois da infecção sistêmica típica, persiste durante anos e ao sistema nervoso e depois destrui as neuronas e as células gliales. A infecção afeta tanto a substância branca como a corteza, e se observam infiltrados inflamatórios perivasculares e intraparenquimatosos, a demência e quase sempre sua manifestação inicial. Quadro clínico. Se manifesta em ninhos e adolescentes, geralmente de 6 a 8 anos, depois de aberto de sarampo. E está mais frequente em ninhas, de 3 a 1 ano, e o risco é maior se o sarampo ocorreu em o primeiro ano de vida. Se há descrito 4 estágios. Primeiro, se produz câmbio de personalidade e conduta com pior rendimento escolar. Segundo, aparece
mioclônias, crises epiléticas, indignação, atáxia e deterioro cognitivo marcado. Terceiro, de um aterrâneo depois do início se caracteriza por uma rigidez progressiva. Quarto, estado de mutismo e coma. Diagnóstico. O diagnóstico se basa em um quadro clínico, junto com o rasgo de EG, RM, cefalorraquídeo e lacerologia. No líquido cefalorraquídeo se detectam títulos altos de anticorpos contra o vírus. O EG se mostra um dos complexos periódicos de Randemerck, característico de alta voltagem, de 1 a 3, e com duração e se repete a cada 2 a 20 segundos. Tratamento. Não existe tratamento eficaz. A vacinação contra o sarampo ha logrado diminuir de forma notável a incidência da enfermidade. Leucoencefalopatia multifocal progressiva. Ela consiste em la infecção do sistema nervoso central por um poliomavírus que destrui de maneira seletiva os oligodendrocitos para provocar a desmielinação da substância branca cerebral. Ela afeta a indivíduos imunodeprimidos, particularmente por infecção pelo VIH. O quadro clínico de apresentação subaguda se manifesta por um déficit focal neurológico, junto com deterioro cognitivo, é comum a hemiplegia, hemianópsia, afasia ou disartria e alterações mentais orgânicas. Vai de 30% a 40% dos pacientes morrem dentro de los 3 primeiros meses. Não existe nenhum tratamento efetivo aonde se ha empleado a mirtazapina, a mefloquina e ensidoforvir. Abscesso cerebral piógeno. O abscesso cerebral piógeno consiste em uma área focal de infecção parenquimatosa bacteriana com pus em seu interior, rodeada de uma cápsula muito vascularizada. Sua formação se precede de uma fase de inflamação pouco definida, denominada cerebrites. A etiologia dos abscessos são a propagação de uma infecção de densidade, otomastoidites, sinusites, abscesso dental. A disseminação hematógena de uma infecção à distância, de um traumatismo cranial, de uma intervenção neuroquirúrgica, e os gérmenes causadores são Streptococcus, Staphylococcus aureus, enterobactérias e anaeróbios bacteroides. Quadro clínico. Os sintomas variam segundo a localização, o tamanho e as complicações associadas. O sintoma mais frequente é a cefaleia, a la que se podem associar febre, déficit neurológico focal, vômitos e crises epilépticas. Pode haver leucocitose, pero sua ausência não lo descarta. Em los casos de origem hematógena, os hemocultivos identificam a etiologia em uma quarta parte dos casos. E o diagnóstico, a ressonância magnética mostra uma massa hipertensa em sequências potenciadas em T2 com captação de contraste em anilho. E a tomografia computadorizada mostra uma lesão em anilho com captação periférica. O hemograma mostra leucocitose moderada a severa, com desviação à esquerda.
e la punção lombar é contraindicada em pacientes com focalização e ou lesões significativas cerebrais, por el peligro de herniação e seus alasgos inespecíficos. E o tratamento, o conhecimento do germe é de grande valor para designar o regime antimicrobiano menos tóxico e mais apropriado e efetivo. O tratamento médico consiste em antibiótico-terapia prolongada de 6 a 8 semanas. Os abscessos maiores de 2,5 centímetros de diâmetro ou com grande efeito de massa são subsidiários de neurocirurgia, que permite aspirar e cultivar o contenido e assim identificar os germes causais. Esteroataxia guiada por TAC. E este proceder a hecho em drenagem quirúrgica e a aspiração mais seguros e precisos. Esta moderna técnica permite aspirações repetidas e pode evitar a necessidade de cirurgia mais agressivas.